Pessoal, tem muita gente pedindo aqui no nosso chat, alguns elogiando o nosso trabalho, outros criticando. E como nós aceitamos o resultado de eleições, vamos falar sobre o Banco Master, já que o pessoal está querendo que a gente fale sobre o Banco Master. É o seguinte, os bancos públicos... Aliás, vamos ver a coluna do Júlio Viziac, nosso colega aqui do UOL. Foi ele que escreveu esse texto, né? A gente está vendo imagens aí do Banco Master. Os bancos públicos e de fomento fecharam o círculo das instituições financeiras e saíram em defesa do Banco Central, no episódio da liquidação do Banco Master. Hoje, a BDE, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento, divulga um manifesto pela preservação da autoridade técnica e do pleno e autônomo exercício das funções do Banco Central. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, a Associação Brasileira de Bancos, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, entre outras, que em maioria representam instituições privadas, já se manifestaram em apoio ao regulador. A Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e Capitais congrega 35 instituições financeiras, entre bancos públicos federais, como Caixa e Banco do Brasil, instituições de fomento, como BNDES e BNB, cooperativas de crédito, FINEP e SEBRAE. Juntas, elas concentram 46% do mercado de crédito do Brasil e somam mais de 2,5 trilhões em ativos. Eles falam na nota que a credibilidade e a autonomia decisória do regulador é essencial para a continuidade das atividades do setor bancário, para a proteção dos agentes econômicos, especialmente pessoas físicas mais vulneráveis a cenários de incerteza. Ronilson, a gente falava mais cedo aqui, a Carla Araújo trazia informação que ela conversava com alguns ministros do Supremo, alguns acreditam que não, mas alguns acham que sim. O Toffoli pode ali, numa canetada, voltar atrás na decisão do Banco Central sobre a liquidação, anular a liquidação do Banco Master. Pois é, a gente conversava mais cedo sobre isso, né? Como essa situação ela está cada vez mais escalonando. Eu repito aqui, né? Eu acho que toda essa situação do Banco Master é uma das crises políticas assim recentes mais indecentes, mais nebulosas assim que tem tido na política brasileira, de algo que, ao que tudo indica, está só no começo, né? O rastro que vai deixando por trás de pessoas envolvidas, o laço que vai alcançando, ele vai alcançando dimensões que vai surpreendendo a gente a cada notícia, a cada investigação. A gente lida com informações que são muito truncadas, muito difusas, de fontes diferentes. Você falava um pouco disso mais cedo. Mas, de qualquer forma, reitero, né, a maneira como o Toffoli também, de alguma forma, escolhe. É difícil entender qual é o risco político, inclusive, que o Toffoli está disposto a correr para escalonar nesse nível, inclusive pressionando com relação a esse embate direto sobre a autonomia do Banco Central. Quer dizer, ao mesmo tempo que diz que não são investigados, então qual é o interesse de forçar essa acariação no dia 30 de dezembro, que claramente deixa vários rastros de coerção, né, de alguma maneira. Então, tem riscos nesse cálculo político, cálculo jurídico, inclusive, que é difícil entender no meio de toda essa confusão até o momento, mas é uma crise que vai se desdobrando, né, uma névoa que, na medida que vai se dispersando, vai trazendo evidências cada vez mais problemáticas e tem tudo para se tornar uma das grandes crises políticas do Brasil na nossa política recente. Verdade, Sakamoto. Não sei se eu tô com fome, Sakamoto. Eu tô aqui sentindo um cheirinho e parece cheiro de pizza. Você sente daí também ou não? Opa, Marguerita assando no Supremo Tribunal Federal. Eu escrevi mais cedo, né, sobre o caso. Minha avaliação, o Toffoli, eu acho que um questionamento que eu fiz, né, se o Toffoli está assando uma pizza sabor STF para servir aos amigos do Banco Master, ao Banco Master e os amigos do Banco Master, né? Gente, o escândalo do Banco Master é daqueles que envolve tanta gente, mas tanta gente, que nem bem nasce, já parece pizzaiolo correndo daqui até ali para assar pizza em homenagem ao escândalo. Ele já constrangeu líder do Centrão, no Congresso Nacional, na Faria Lima, no STF. Dependendo do que aconteça daqui em diante, pode constranger, pode corar governadores da oposição, na verdade até já corou governadores da oposição com aquele papelote podre vendido, né, do Master, pode corar nomes ligados ao governo federal, pode corar Banco Central, pode corar até clube de futebol, políticos em estados e municípios e até o PCC. De entrar todo mundo no meio disso aí.
Nesse contexto, né, as ações do ministro Dias Toffoli sobre o caso, que está cuidando do caso, e agora, neste ponto, a acariação que ele está propondo, né, que ele está demandando, né, entre o dono do banco, Daniel Vorcaro, e o Ailton de Aquino, que era diretor de fiscalização do Banco Central, cheiram também a Marguerita. É uma acariação fora de hora, está todo mundo criticando isso, né? Na minha avaliação, ele, não, ele poderia até anular a liquidação do banco, mas ele não consegue. O Banco Master morreu. Ele pode anular a liquidação, mas o Banco Master não vai voltar, né? Ele morreu. Ele já tinha morrido antes de ser enterrado pelo Banco Central, estava podre, né? E as pessoas comprando partes podres de um banco podre. Mas ele pode livrar a cara do dono Daniel Vorcaro, pode garantir que ele saia com algum cascalho, e esse cascalho pode manter o Daniel Vorcaro de bico fechado. Por quê? Porque a cantoria desta ave, especialmente, né, pode levar a uma delação que geraria o apocalipse em Brasília. Lembrando que apocalipse em grego significa revelação, né? Não é fim do mundo, é a revelação. E o ponto é que é o seguinte. Eu conversei com bastante gente nos últimos dias e tem muita gente que falou o seguinte: olha, o ponto é que seria interessante que todos esses elementos que estão colocados em cima da mesa pudessem continuar a investigação e ir a fundo, porque tem um potencial muito grande de que, se forem a fundo, levar à moralização do país. Né, jogar um monte de pinho-sol para mostrar a força do dinheiro, junta os três poderes e como o dinheiro dita as coisas, como o dinheiro dita as regras, independentemente se é de esquerda, se é de direita ou que poder esteja, mas como é que esse dinheiro dita as regras em Brasília e no resto do país. Mas é claro, para que isso funcione bem, precisa ser feito dentro da lei e longe da promiscuidade e da safadeza do que foi o lavajatismo, né? Do que foi exatamente o lavajatismo. Então é o seguinte, longe de instrumentalizar essa investigação só para pegar A ou só para pegar B, é para pegar todo mundo de forma igual, para não proteger uma pessoa, uma ou um outro, não, é pegar todo mundo, né? O problema, e aí eu termino com isso, né? É que isso aí vai pegar e encher o coração do sistema. E uma das coisas é que o sistema, ele não deixa ser pego. O sistema protege a si mesmo o tempo inteiro, né? Então, o que acontece, até porque um crime dessa magnitude ligado ao master não ia ser cometido sem muito apoio em várias esferas diferentes, né? E aí eu peço, até sugiro, o pessoal leia meu texto, eu faço essa reflexão, explico essa questão do PCC, que o pessoal deve estar se perguntando, tá tudo lá, né? E eu acho que é o seguinte, se a investigação sobre o golpe de Estado, ele mostrou um projeto autoritário de um grupo político, o caso Massa tem essas condições de escancarar o modo de financiamento de parte da política brasileira. Esse condomínio de interesses, né, que transforma banco em máquina de fabricar dinheiro para campanha, consultoria de fachada, patrimônio oculto em paraíso fiscal. Isso é claro, se todas as instituições estiverem dispostas de ir até o fim. Num país que banqueiro é tratado como gênio disruptivo, mesmo quando vende vento, né, por bilhões, talvez seja simbólico que hoje a maior bomba do país não esteja em nenhum quartel, mas esteja em cima de um banco em liquidação. Que isso aconteça, que a gente faça uma investigação até o fim, né, para poder ver tudo, e que outras coisas comecem a caminhar, né? Ou como, por exemplo, um código de conduta no STF, né? É. Se muito ainda se fala sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes, né? A questão do contrato que a esposa dele firmou com o Banco Master é uma coisa que não é admissível dentro dessa estrutura democrática que a gente vive. Ou seja, se a pessoa firma um contrato como esse, né, com um marido com a possibilidade de acesso político, isso não é admissível. Aí as pessoas vão começar de um lado e do outro, e gritar de um lado, isso prova que A, isso prova que B, isso prova. Sabe o que isso prova? Isso prova que o Brasil não tem freios e contrapesos o suficiente, né, para que a gente possa evitar esse tipo de coisa. O judiciário como um todo continua uma caixa preta, não é só o Supremo Tribunal Federal, o STJ, é tudo. Quando a gente fala de conflitos de interesse, é até a base. E seria muito bom que a gente pudesse limpar isso, do Supremo Tribunal Federal até o juiz da comarca no interior de qualquer estado. Não pode ter conflito de interesse, um código de conduta é para ontem.
E fica tudo muito evidente, né, naqueles encontros que são feitos com políticos, deputados, senadores, ministros, integrantes de governos de estado, governo federal, com empresários e ministros do Supremo, né, Sakamoto? Muitas viagens dessas pagas, inclusive por empresários, né, o que torna tudo, por mais que não haja nenhuma irregularidade, uma relação muito promíscua, né, que é muito permitida aqui no Brasil, o lobby de um jeito assim muito esquisito. É que a gente discute isso há tanto tempo, Diego, é que tem gente que descobriu ontem que isso acontece, etc e tal, e aí defende, ataca. Eu estou mais interessado em defender a República nesse meio desse tempo todo, sabe? E o que Uhum. vem discutindo aqui há tanto e tanto tempo, né? O que a gente vem discutindo aqui há tanto e tanto tempo é a necessidade de que as pessoas que vão julgar casos importantes não tenham relações promíscuas, né, para não dizer o mínimo, com os julgados, sabe? Não andem de avião, né, com os julgados, não compartilhem coquetéis, jantares fora do Brasil. A gente criticou tanto, a gente critica tanto aqui a Gilmar Palusa lá em Lisboa, né, o encontro que o ministro Gilmar Mendes promove, que na prática começa como um encontro acadêmico, na prática acaba virando um encontro de lobby aquilo. Né? Então, não é admissível que aquilo fique, sabe, transitando político, juiz, procurador, todo mundo lá no meio achando que é a coisa mais normal do mundo, não é? Né? E isso vale para um monte de coisa, não é só aquele encontro, não. Você tem um monte de regabof da direita, da esquerda, de todo mundo, e o pessoal acha isso normal. Ah, a política é assim. Não, não deve ser, não deveria ser assim. É isso. Ronilson, quer completar? Não, acho que totalmente, já falei bastante mais cedo, e eu só queria enfatizar esse recorte específico, né? Eu acho que isso para mim é um marco, essa carona do Toffoli nesse jatinho indo para a final da Libertadores. Para mim, acho que esse é um recorte emblemático, né, de um país muito arraigado no privilégio, porque é um pouco sobre isso que a gente está falando, né? É um país em que a elite se caracteriza pelo privilégio, porque nada explica alguém com esse salário, com esse nível, com esse status, possa, como todo ser humano normal, comprar uma passagem com antecedência, uma passagem, inclusive, de primeira classe, uma boa passagem que ele pode pagar, ficar num ótimo hotel, assistir um jogo de camarote, absolutamente tranquilo. Nada justifica, com a posição de influência e incidência política que tem, aceitar um nível de privilégio que venha de alguém que futuramente, eventualmente, possa ser atravessado pelo seu trabalho e pelo papel que ele exerce.